Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente tem em mãos um material que é um verdadeiro divisor de águas. Um guia estratégico de leilões automotivos. Para quem vive o dia a dia do setor automotivo e está sempre buscando aquela forma inteligente de abastecer o estoque com desconto, entender a dinâmica dos leilões não é só um diferencial, tá? É uma necessidade absoluta de sobrevivência e crescimento do negócio. O que a gente vai ver aqui hoje é como transformar a compra em leilão numa vantagem competitiva gigantesca. Logo de cara, vamos falar do que interessa. 20 a 40%. É isso mesmo. Essa é a média massiva de economia que a nossa análise aponta quando a gente usa os leilões para abastecer o estoque. Sempre comparando com o valor de tabela, claro. Pensa no impacto de comprar um inventário muito abaixo do mercado para o fluxo de caixa da loja. É exatamente essa oportunidade colossal que atrai tanta gente para o mundo dos leilões. E para entender isso a fundo, nosso papo está dividido em 4 partes bem diretas: a lógica financeira dos leilões, as 10 principais plataformas do mercado, o cálculo do lance máximo e, fechando o ciclo, a parte operacional e as dúvidas frequentes. Vamos lá? Ponto 1. A lógica financeira dos leilões. Afinal, por que focar tanto em comprar no leilão? A resposta que a fonte traz é super racional. O principal motor aqui é puramente financeiro. Não tem mistério, é matemática e rentabilidade. E o processo, quando bem azeitado, é um ciclo de ponta a ponta que flui muito bem. Tudo começa com o lojista fazendo aquele cadastro básico de habilitação. Depois vem a fase de garimpar, né? Uma avaliação minuciosa dos lotes, lendo os editais e checando as fotos. O terceiro passo é calcular o custo total na ponta do lápis. O quarto, que é a hora da adrenalina, é o arremate em si, mas sempre dentro de um limite seguro. E, por fim, a retirada do veículo já com tudo certinho para a revenda comercial. É um fluxo metódico e seguro. E o impacto disso na vida real é fascinante. O material mostra que comprar um veículo ali uns 25% abaixo da tabela, mantendo os custos de reparo controlados, muda completamente o jogo na hora de botar preço na vitrine. Dá para ser muito mais agressivo na revenda ou simplesmente engordar a margem de lucro por unidade. Multiplica essa diferença para uma operação que gira, sei lá, 10 ou mais carros por mês. O impacto no balanço final do ano é simplesmente um salto dramático. Passando para o nosso ponto 2, as 10 principais plataformas. O verdadeiro mapa do abastecimento no Brasil. O mercado brasileiro é gigante e agrupar os fornecedores por vantagem estratégica é o que permite uma busca muito mais inteligente. Vamos olhar para os pilares de volume e consistência. A Palmieri Leilões, por exemplo, tem números impressionantes. 9 anos de mercado, mais de 85 mil lotes e uma taxa de sucesso absurda de 96,3%, entregando a documentação em média em 7 dias úteis. Isso é previsibilidade pura. Já a Superbid entra com uma força brutal no volume de lotes rodando simultaneamente, o que é fantástico para quem busca diversidade geográfica por todo o país. E a Mega Leilões opera com uma escala altíssima e diversos estados de conservação, excelente para quem foca em recuperação. E se a ideia for algo mais específico? Nos especialistas regionais e judiciais, a gente tem a Milan Leilões como uma referência enorme em São Paulo, principalmente no segmento judicial, com laudos integrados e uma reputação fortíssima. O Freitas Leiloeiro é famoso por entregar os editais mais completos do mercado, sabe? Aqueles que deixam a gente calcular o reparo no milímetro. E a Pestana Leilões brilha também no judicial, trazendo descrições super precisas de qualquer pendência do lote. A informação clara é a melhor amiga do comprador aqui. Fechando esse mapa, a análise lista os gigantes digitais e multicanais. A Copart é a referência absoluta em veículos sinistrados com uma transparência e um padrão de classificação ímpares. A Loop Leilões tem uma pegada 100% digital e super ágil com fichas técnicas fantásticas. A Central Leilões atua no modelo híbrido presencial e digital em múltiplos estados. E a Deseolance foca bastante na experiência do usuário, sendo uma indicação perfeita para quem está começando agora a se aventurar nas compras online. Muito bem, chegamos ao ponto 3, o cálculo do lance máximo. Essa é a matemática da lucratividade. Olha só, esse é o clímax da nossa análise, onde a teoria encontra o bolso. Conhecer as plataformas não serve de absolutamente nada se na hora do clique a emoção fala mais alto que a razão. A regra de ouro é o rigoroso teto do lance, que nada mais é que a sua fronteira financeira sagrada. O valor máximo que se pode pagar. E a conta é simples, pega o preço de revenda esperado, tira a margem de lucro que a loja precisa tirar e subtrai também todos os custos depois do arremate, tipo frete, taxas, comissões, reparos. O que sobra é o teto. É esse número que vai ditar se a aquisição vale a pena ou não. Para ficar mais visual, o material traz uma simulação muito didática feita na Palmieri Leilões. Imagina um carro com preço de tabela de R$ 50 mil.
A loja decide que, para gerar o estoque rápido, vai botar um preço de revenda de R$ 46 mil. A meta de lucro nessa operação é de R$ 11 mil. Já os custos pós-arremate baterão em 6.800. Subtraindo os 11 mil de lucro e os 6.800 de custos lá da revenda esperada, pumba! O teto do lance é exatamente R$ 28.200. O leilão passou desse valor? Abandona. Essa frieza extrema que garante a rentabilidade antes mesmo de você fechar a compra. E chegamos ao nosso quarto e último ponto: operacional e dúvidas frequentes. Vamos resolver os gargalos de uma vez por todas. Com a parte financeira certinha, sempre surgem aquelas dúvidas práticas, né? O nosso material levanta uma questão super comum que causa uma confusão danada. Afinal, um lojista com CNPJ precisa de algum tipo de cadastro super burocrático e especial para começar da lance? E a resposta é um sonoro não. O processo inicial não exige nada fora do comum. Na maioria das plataformas, o cadastro padrão é igualzinho para pessoa física e jurídica. Mas o texto traz uma dica de ouro. Se a operação já tem um alto volume, os lojistas podem e devem usar essa escala para negociar condições muito melhores, tipo taxas e prazos, direto com a plataforma. Quem tem volume tem poder de negociação. Outra dúvida clássica que sempre trava o pessoal: ganhei o leilão, paguei. E agora? Como é o processo legal para transferir esse carro para o nome da empresa sem dor de cabeça? Gente, a burocracia é surpreendentemente direta. São 3 passinhos claros. Primeiro, a casa de leilão emite o auto de arrematação. Logo depois, passando os prazos, o comprador recebe a carta de arrematação, que é o documento vital dessa história. Com a papelada oficial em mãos, o terceiro passo é simplesmente iniciar a transferência padrão lá no Detran, como se fosse qualquer outra compra convencional. Bem tranquilo. E para fechar as dúvidas operacionais, uma pergunta para quem tem urgência em escalar a loja: onde eu acho o maior volume absoluto de lotes disponíveis para trabalhar? Como a gente já deu um pequeno spoiler antes, a Superbid é quem lidera nesse quesito específico. Eles entregam de longe o maior volume rodando ao mesmo tempo. É literalmente o ambiente perfeito para quem precisa garimpar oportunidades buscando diversidade geográfica. Bom, conhecimento sem ação não enche o pátio de ninguém, concorda? O próximo passo prático que o guia recomenda é botar a mão na massa. Acessar plataformas de alta confiabilidade, como o palmerier.app, ler os editais prestando muita atenção e, mais importante de tudo, aplicar aquela nossa fórmula matemática e calcular o custo total antes mesmo de pensar em dar o primeiro clique no lance. E para encerrar a nossa análise com chave de ouro, o material deixa uma provocação poderosa para a gente refletir mesmo. O lucro da loja não acontece na venda, mas no momento do arremate. O estoque está preparado? É essa mentalidade que separa quem é amador dos grandes revendedores do mercado. O dinheiro de verdade é feito quando se compra de forma estruturada e analítica. A gente espera de verdade que esse conteúdo tenha virado algumas chaves por aí, continuem estruturando as suas operações, matemática sempre ao lado das decisões e excelentes arremates a todos. A gente se vê na próxima análise.